Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alessandro Ollinger e junto com os meus colegas Daniel do Amarante e Juliana Almeida, nós somos os idealizadores desse Congresso Nacional de Melhoria Contínua, CONAMECO, primeiro evento desse porte, totalmente online e gratuito, a reunir aí experts, especialistas em diferentes ferramentas e metodologias que estão espalhados aí ao redor do mundo, para compartilhar com você conhecimento e experiência acerca dessas ferramentas, das experiências que eles passaram, vários cases de sucesso aí ao longo das carreiras, promovendo transformação cultural e gerando resultado nas diferentes e maiores organizações aí ao redor do mundo. Seja bem-vindo ao Conameco, parabéns pela iniciativa, pela vontade de buscar conhecimento, aprendizado. Essa semana nós temos falado aí nas nossas lives, nas redes sociais, é uma semana gratuita, mas que não é de graça. Por que não é de graça? Porque ela vai requerer de você algum esforço. Se você quiser realmente ter a visão do todo, de todas as ferramentas que nós vamos estar compartilhando durante a semana, vai requerer algum esforço aí para estar online acompanhando as nossas palestras. A posterior aí, depois do evento, nós vamos divulgar outras formas de você ter acesso a esse conteúdo, mas durante essa semana, de forma gratuita, as palestras vão ser totalmente online. Conecte lá, www.conameco.com.br, depois que acabar a minha palestra, primeiro me ouça por aqui, tá? E você vai encontrar a agenda de todas as palestras aí durante a semana, tá bom? Eu fui convidado aí pelos meus colegas a fazer uma abertura da Semana de Melhoria Contínua, onde a nossa ideia, na verdade, foi trazer um panorama geral das diferentes ferramentas de melhoria contínua, explicando para você algumas terminologias, algumas nomenclaturas, a origem, né, a gênese de alguma das ferramentas. Eu não vou pretender trazer aqui conhecimento profundo acerca de nenhuma delas, nem daria tempo e condição de fazer isso. Vou trazer informações gerais e buscar nivelar conhecimento, tentando gerar uma necessidade, um entendimento, um questionamento em você que talvez não conheça muito a fundo das ferramentas de melhoria contínua, você de diferentes setores aí do comércio, que talvez da hotelaria, que talvez não esteja comum alguns desses termos e ferramentas, mas que ao longo da semana vai perceber aí quão importante é estar atualizado e capacitado a nível de solução de problema através dessas ferramentas aí para você entregar resultados melhores no seu trabalho, desenvolver na sua carreira, progredir aí na sua empresa, tá? Então a minha ideia foi nivelar conhecimento no nível mínimo necessário para que você aproveite da melhor maneira possível o restante das palestras aí durante a semana, tá bom? As demais palestras vão aprofundar dentro dos temas que eu vou abordar agora e trazer outros temas correlatos e complementares aí, tudo bem? Então, como já dito, meu tema vou trazer um panorama geral das diferentes ferramentas e metodologias de melhoria contínua e algumas referências e aplicações práticas aí para que você entenda na prática aí o que nós estamos falando. Você que não é de uma indústria, de um setor aí que já tenha implementado na prática ou que já conheça as ferramentas que eu vou falar hoje. Tudo bem? Nós vamos usar muitos termos em inglês, muitas siglas, então tome nota aí, use um papel, caneta, tome nota e nos procure aí nas lives, nos comentários aqui na página, faça perguntas, porque depois nós vamos buscar interagir com você, seja de forma online, nas lives, ou respondendo as perguntas que vierem. Ao final da minha palestra eu vou deixar meu contato, no site do Conameco você também encontra informações para encontrar aí os palestrantes, para que a gente consiga continuar conversas e atender demandas específicas aí, se necessário. Tudo bem? O que é então a bendita melhoria contínua, né? Para você que talvez nunca tenha ouvido falar, ou já tenha ouvido falar, mas ainda não entendeu. Melhoria contínua, na verdade, é aplicação estruturada de práticas, metodologias, ferramentas, baseadas em princípios e filosofias comprovadamente eficazes na solução de problemas que reduzem perdas e custos. Então, o grande objetivo de toda e qualquer iniciativa, seja ela uma metodologia, uma ferramenta, um processo ligado à área de melhoria contínua, é reduzir perdas, reduzir custos, melhorar a eficiência da cadeia, do fornecimento de um produto qualquer ou serviço qualquer. Então a melhoria contínua a gente costuma dizer que é aplicado em vários e todos os diferentes setores da manufatura, da produção de alimentos, da plantio,
desde a agricultura, pecuária, você consegue implementar diferentes ferramentas da melhoria contínua. Algumas delas vão ser mais aplicadas, ou mais fáceis de serem aplicadas em alguns setores, por isso cria-se maior familiaridade, mas de forma geral todas elas são aplicáveis em praticamente todos os setores aí da agregação de valor que nós temos hoje na indústria, comércio, agricultura, pecuária, né? Nós temos vários cases aí em várias dessas áreas mencionadas, tá bom? Aplicar isso de forma estruturada, contínua, sistemática e consistente é o grande desafio do que a gente chama aí de melhoria contínua. Eu vou falar de algumas dessas ferramentas que a gente usa, alguns nomes, algumas siglas, e vou tentar trazer luz aí para quem talvez ainda esteja boiando no assunto melhoria contínua. Você que já conhece do assunto, você que é especialista, expert em alguma delas, me perdoe, espere pelas próximas palestras aí, porque nas próximas os nossos colegas palestrantes vão aprofundar em cada uma dessas que eu vou descrever aqui na minha palestra de forma bem abrangente nesse primeiro momento, tá bom? De novo, porque é a palestra de abertura aí do CONAMECO, trazendo luz e um equilíbrio mínimo aí de conhecimento necessário para os colegas que talvez não tenham muito domínio, acompanhar o restante da semana, tá bom? Para quem nunca ouviu falar, nunca trabalhou num ambiente com melhoria contínua, a foto de cima, na caixa vermelha, ela representa uma indústria qualquer. Talvez você já encontrou, já se deparou com essa realidade numa fábrica que você trabalhou, numa fábrica que você visitou, num mercado, aí, numa rede de atacadista, mesmo que você não trabalhe na indústria, você encontra essa realidade de falta de organização, layout, né, inadequado para um fluxo otimizado de materiais ali, de pessoas, várias perdas dá para encontrar nessa figura aí, pessoas procurando materiais no meio das caixas, né? Então tudo isso aí agrega custo e perdas a um processo, seja ele qualquer, de manufatura, de qualquer tipo de indústria ou serviço, né? E a figura de baixo, a fotografia de baixo, já representa o que a gente chama de uma empresa de padrão mundial, de classe mundial, que já implementou de alguma maneira alguma das ferramentas de melhoria contínua a ponto de ter um layout otimizado, áreas separadas para pedestres e transportadores, né, carrinhos transportadores, gestão visual de praticamente tudo, quadros de aviso, quadros de informação, carros de ferramenta, carrinhos de ferramenta, locais adequados para a guarda de materiais. É disso que eu estou falando, disso que nós falamos quando falamos de melhoria contínua, é você ter uma máxima organização que te permita ter uma máxima performance, mas a melhoria contínua não é para deixar o ambiente mais bonito, não, ela acaba tornando o ambiente mais bonito, porém a grande cerne por trás aí das ferramentas e metodologia é deixar o ambiente mais eficiente, com menos perdas, com menor custo, com maior satisfação das pessoas, né? Eu acredito que qualquer pessoa que com o mínimo conhecimento que tem ou com nenhum conhecimento na área se sentiria perdido num ambiente como a figura superior ali e se sentiria muito à vontade num ambiente seguro e com bastante identificação, gestão visual como é o de baixo, né? Eu não vou falar dos outros indicadores de qualidade, de produtividade, porque eles vão vir aí nos próximos slides, tudo bem? Então aqui é só para quem nunca ouviu falar do que é melhoria contínua, ter noção da transformação do ambiente, dos equipamentos e das pessoas que é gerada com a aplicação dessas ferramentas e metodologias. Eu vou tentar trazer aqui as principais, na verdade, vou me ater aqui às 5 principais metodologias de melhoria contínua, e eu queria já desde já trazer um pouquinho da origem delas aqui, para que vocês entendam a gênese, né, a origem dessas ferramentas e como elas se conectam, como uma foi alimentando a outra. Eu fiz aqui uma escalinha temporal, começando ali na década de 50 até caminhar os dias de hoje, né, os anos 2000 e alguma coisa. Não vou me prender em detalhes, tá, pessoal? Então, se você, na tua referência bibliográfica, se você é um especialista em alguma das ferramentas e sabe o ano exato em que ela surgiu, o primeiro livro que foi publicado, me perdoe, tá? Eu não vou entrar nesse nível de detalhe, não é minha pretensão. A minha intenção é dar um entendimento geral acerca dessas ferramentas e como elas se conectam, como elas foram evoluindo e mudando de nome, mas mantendo as mesmas práticas, filosofias e princípios, né? Essa é a minha ideia para essa palestra, tá? Por isso a gente chamou de panorama geral, tudo bem?
Então, começando ali em 1950, na década de 50, né, não exatamente no ano 50, mas começaram a surgir as primeiras metodologias que começam com a sigla T, Total alguma coisa, né? Eu já vou explicar aí quais são o TQM, TPM, depois Lean, Six Sigma, já muda um pouquinho, mas mantém o mesmo contexto, e o famigerado WCM, o famoso WCM, que é a sigla que eu mencionei anteriormente naquela figura, né, padrão de classe mundial. Então eu vou explicar um pouquinho dessas 5 ferramentas, não vou me ater em detalhe de nenhuma delas, mas eu vou dar um panorama geral aqui para os leigos principalmente, para quem tem conhecimento mínimo acerca delas, ou somente ouviu falar, entender do que nós vamos falar durante a semana. Tá? De novo, né, não se prenda com o ano que ela nasceu, que ela foi publicada a primeira vez, não se prenda com esses detalhes na minha palestra de hoje, tudo bem? Eu também preciso falar outra coisa para você que é especialista e veio em melhoria contínua, veio com expectativa alta para o Conameco pelos nomes das pessoas que a gente compartilhou aí nas redes sociais, né? Eu vou me ater a essas 5 ferramentas, TQM, TPM, Lean, Six Sigma e WCM, e não vou mencionar todas as demais aí que você conhece, né? O sistema Toyota de produção, TPS, Design for Six Sigma, gestão matricial de custos, Business Process Management, sistemas de gestão, 5S, não vou me ater a nenhuma dessas outras porque, de alguma maneira, elas estão conectadas com aquelas 5 iniciais ali, né, aquelas 5 ferramentas iniciais, tá? Uma dá origem à outra, uma completa a outra, e você que é especialista sabe disso, né? Então, se você sentiu falta de alguma dentre as 5, a razão é essa, né? Elas estão conectadas de uma forma quase que íntima, uma com a outra, as azuis com as laranjas aí. Eu também nessa palestra não tenho pretensão nenhuma de falar de ferramenta, num nível já menor ali de Pokayoke, Jidoka, Reijunka, Kaizen, eu não vou me aprofundar nesse nível. Talvez você ouça essas palavras durante a minha palestra aí. Se você quiser saber mais do assunto, me procura depois, vai ter os meus contatos, procura algum palestrante aí que esteja falando sobre o assunto, disponível nas lives. E se você precisar de treinamento, conhecimento sobre algumas dessas outras que não vão ser abordadas hoje e durante a semana, nós temos aí um hall de colegas, consultorias que podem ajudar aí com treinamento ou também com consultoria nessas áreas aí, tá bom? Então, começando pelo TQM, Total Quality Maintenance. Eu acho que eu já falei isso, mas vou repetir. Eu vou usar bastante termos em inglês, porque né, muitas dessas simbologias, terminologias, elas não foram traduzidas, e quando são traduzidas, elas criam alguma diferença de interpretação. Então, se você tem dificuldade com inglês, aí me perdoe, mas para trabalhar nessa área de melhoria contínua, sem um inglês básico intermediário, é um pouquinho complicado, tá? Então, me perdoe pelos termos, se ficar alguma coisa mal entendida, você me procura depois aí nos canais que a gente vai estar disponível aí, tá? Total Quality Maintenance. O que significa qualidade, gerenciamento da qualidade total, né? Manutenção da qualidade total. Então, são alguns grandes gurus aqui, né? Homens aí que atuaram no desenvolvimento da indústria japonesa após a Segunda Grande Guerra Mundial. Você deve lembrar da minha figura anterior aí, eu falava que tudo isso começou na década final dos anos 40, começo dos anos 50, quando esses homens aqui, William Edward Deming, Kaoru Ishikawa, Joseph Juran, Taishi Ono e mais alguns outros que eu não vou mencionar agora, né? Tô correlacionando esses 4 aqui com algumas das principais movimentos que geraram essas ferramentas de melhoria contínua inicialmente ali no final de 40, começo da década de 50. Seria injusto eu falar que foram só esses 4, porque muitos de vocês sabem bem que tem vários outros aí que participaram dessa revolução da indústria japonesa, né? Então, naquela época ali de 1940, 1950, a indústria japonesa destruída pelas guerras, a logística japonesa, né, com estradas, aeroportos destruídos também pelas guerras, precisavam se reerguer, recomeçar praticamente do zero, né, com uma cadeia de distribuição nova, uma cadeia de produção nova, novos fornecedores e na medida do possível, né, sempre que possível, fornecedores esses locais, porque já nem aeroportos eles tinham mais para receber e enviar materiais, né, para fora e receber de fora do Japão. Então esse movimento que começou na década ali de 40, logo depois da Segunda Guerra, ele levou ao Japão alguns desses
eu chamei de gurus aqui, né, porque para mim eles são grandes gurus mesmo, são filósofos tecnológicos aí da época de 1940 e 50, na minha ótica, com algumas teorias e aplicação prática de algumas ferramentas que a gente vê e se depara com elas até hoje nas grandes organizações. Eles criaram a indústria japonesa, que hoje, ainda hoje, é uma das mais tecnológicas do mundo, uma das mais avançadas do mundo em termos de entregar soluções, inovação, né? E lá em 1940 já começaram a fazer coisas que hoje algumas indústrias no Brasil ainda estão gatinhando, né? Esses camaradas ali já implementaram, por exemplo, ciclos de melhoria, ciclos de solução de problema, que hoje é conhecido aí como PDCA, né? Criado por Deming. Ferramentas da qualidade para analisar e solucionar problemas, né, como o Ishikawa, criada ali pelo senhor Kaoru Ishikawa, o ciclo, a trilogia de Deming, desculpa, a trilogia de Juran, né, com controlar a qualidade, melhorar a qualidade, gerenciar os processos. Então são todas técnicas de gestão de qualidade de produtos e processos que ainda hoje são utilizadas nas grandes indústrias aí, e começou naquela década ali de 40 com Juran, né. Taiichi Ohno, um dos pioneiros aí dentro da Toyota, né, do sistema Toyota de produção, a criar o que hoje se chama de Lean, mas todo o sistema Toyota de produção teve origem com Taiichi Ohno dentro da indústria Toyota, né. Então esses caras aí foram os grandes revolucionários. Eu correlacionei ali apenas uma iniciativa deles, né, no caso do Ishikawa, uma ferramenta, no caso do Taiichi Ohno, um sistema de gestão da Toyota, né, no caso do Ohno. Mas só para você ter ideia de como um grupo de pessoas, alguns empresários, alguns engenheiros americanos participaram dessa grande revolução da indústria japonesa na década de 40 e 50, que deu início a todo esse movimento aí, filosófico de princípios e metodologias aplicadas que hoje se conhece por melhoria contínua, né? Então, quando esses caras aplicaram essas técnicas no Japão, era buscando entregar produtos com qualidade para o mercado local e também exportação, né? O que fez, por exemplo, a somatória desses diferentes metodologias fez, por exemplo, a Toyota se tornar na grande potência que é hoje, admirada ainda, copiada por muitas outras grandes montadoras de automóvel, né? Isso não é recente, isso já tem mais de 50 anos que a Toyota fez isso, inspirada aí por esses camaradas aqui, né? Para você ter ideia como esses princípios, né, que nasceram mais de 50 anos, eles continuam muito válidos. Esses são os 14 princípios de Deming, que foram usados por Deming para estruturar o que a gente chama do Total Quality Maintenance, lá, né, de 1950 e alguma coisa. Então Deming, por exemplo, falava que, eu não vou ler todos, não vou explicar todos aqui, mas eu quero dar só alguns exemplos, né? O princípio número 1 dele dizia que nós precisamos criar constância de propósito. O que significa constância de propósito? Eu saber aonde a organização está indo, qual é a visão, missão, valores, a estratégia, para onde ela está caminhando, e todo mundo, de forma constante e sistemática, se adequar a essa estratégia, a esse caminho que a organização está tomando. Então, hoje a gente, é muito comum ainda hoje, consultorias, empresas, aí trabalharem com criação de valor, propósito de valor para as pessoas se engajarem na missão das empresas, por exemplo, na visão das empresas. Isso o Deming falava há mais de 60 anos atrás. Então não é novidade nenhuma isso, e quanto continua válido até hoje, né? Princípio número 5, melhore constantemente a produção e o serviço, ou seja, nunca pare de melhorar. Esse melhore constantemente é um dos princípios que deu origem a essa visão de melhoria contínua, né? Não buscar a perfeição na primeira vez, no sentido de não gastar todos os recursos, fichas, até porque esse ciclo de aprendizado ele vai gerando novas descobertas a cada vez que eu giro esse ciclo, né? Então essa era a visão dele, de forma sistemática e constante, aplicar ciclos de melhoria, né? Número 8, princípio número 8, eliminar o medo. Como é importante isso hoje, né? Os grandes sistemas de inovação, de sugestões nasceram por ideias revolucionárias de pessoas que não tiveram medo de errar, de se expor, né? E como hoje as organizações
investem para dar voz, criar mecanismos, sistema para as pessoas participarem mais de forma efetiva, né, com maior engajamento das diferentes iniciativas, seja ela de melhoria contínua, qualquer que seja, né? E como é difícil você conseguir com que as pessoas não tenham medo de se expor, medo de errar, né? Como a gente cobra de forma errada e gera medo nas organizações, procurando o culpado e não causa raiz dos problemas, né? Então Deming já tinha essa preocupação lá há 50 e poucos anos atrás, né? Vou pegar mais um aí, promova o orgulho entre as pessoas, número 12, né? As pessoas, os colegas, os associados, aqueles que trabalham na organização, os parceiros, os fornecedores, prestador de serviço, todo mundo precisa sentir orgulho de fazer parte daquele produto, né, se sentir uma parte daquele resultado. Então isso, quão importante é ter senso de equipe, senso de time, né, ainda hoje, que talvez até hoje vale muito mais ainda, né, com as tais das gerações Y, X, Z, a gente nem sabe mais que letra que está as gerações aí, né, que muda cada vez mais rápido, né. Mas o Deming já tinha essa preocupação lá na década de 50 já. A última, coloque todos para trabalhar nos 13 pontos anteriores, né? Como ele era esperto, né, esse cara, né? Não é à toa que ele hoje é considerado um dos grandes gurus aí da administração, da gestão de qualidade, né? Ou seja, se ele criou 13 princípios, os anteriores, do 1 ao 13, todo mundo da organização precisa de forma sistemática e constante aplicá-los no seu dia a dia, né? Não adianta eu ter um princípio, um valor, uma filosofia, um mandamento se eu não consigo aplicá-lo no meu dia a dia, né? Se eu não aplico, se eu não me esforço para viver aquilo na prática, né? Era isso que Deming falava. A questão do todos aqui também, coloque todos para trabalhar, também tem relação com o T, né? A letra T do TQM, do TPM, que nós vamos falar depois. Então o T é total. Total significa todas as pessoas, não é só a liderança, não é só a operação, é todos. Não é só a minha unidade de negócio, é os clientes e fornecedores também. Se eu não tiver uma cadeia produtiva, né, uma cadeia de serviço, cadeia de produto com essa visão, alguma coisa vai falhar no fornecimento da expectativa do cliente, do consumidor final, né? E a visão dele já era que todo mundo tem que estar envolvido. Todos ali é todos mesmo, né? Então é esse tipo de princípio que acaba virando filosofia que está incutida atrás aí, ou dentro de todas as diferentes metodologias, né? Não só esses 14 de Deming, depois a gente vai falar ali dos 14 princípios do Lean, criados por Taiichi Ohno no sistema Toyota de produção. Muitos deles são bem similares aos de Deming, alguns são específicos, né, de um novo momento do Taiichi Ohno dentro da Toyota, mas o que está por trás deles é criar propósito com alguns princípios e filosofias que, se aplicados de forma correta, constante e sistemática, trazem resultado, né? Então eu não vou explicar todos, você acha aí no Wikipedia, você acha informações sobre os princípios de Deming e alguns livros que eu vou deixar aí depois para você também ter acesso à bibliografia, tá bom? Quando eu falei de ter propósito constante, na verdade, quando eu li, né, o princípio de Deming de ter propósito constante, sistemático e contínuo, nós estamos falando de fazer isso de forma gradual também, né, começando com pequenos problemas, partindo para problemas mais relevantes, problemas mais complexos, até atingir aqueles problemas que afetam diretamente o resultado, né? Então, quando esses ciclos de melhoria que nós conhecemos lá, quem é da área de qualidade conhece por CCQ, Círculos de Controle de Qualidade, eles hoje, né, dentro do Lean, são chamados de ciclos Kaizen e de outras formas aí, né, ciclos de projetos, no Six Sigma. Então você vai encontrar essa questão cíclica em todas as ferramentas praticamente, que significa periodicamente analisar as perdas e lançar novos projetos de melhoria, seja ele qual for a nível de problema, né, e qual for a metodologia necessária para solucionar. O redemoinho aqui do lado também, né, um furacão aqui, na verdade não é um furacão, é um tornado, na verdade ele representa o seguinte, né, eu preciso começar com problemas que eu consiga, além de resolver um problema importante para a organização, uma perda relevante, eu também gerar aprendizado, tanto do método quanto do processo, né, do serviço. E aí, à medida que eu vou crescendo em problemas mais complexos, eu também vou abrangendo outras áreas das organizações, né, não somente uma máquina, uma área, mas já uma unidade de negócio, uma cadeia de suprimento, uma cadeia de fornecimento de serviço. Então a ideia do
do tornado ali também é esse aspirar o ascendente, é também atingir outras áreas além daquelas áreas onde o efeito do problema acontece, onde a perda aparece, mas já atacar também a origem dos problemas, desde o design, né, das soluções, das especificações, do projeto de fábricas. Então esse é o significado ali do tornado em relação a uma espiral ascendente que vai crescendo e tomando novas proporções, tanto em profundidade de análise dos problemas, quanto em abrangência das áreas que geram os problemas, né? Tudo bem? Então, gestão da qualidade total, manutenção da qualidade total, ela tem a ver com melhorar a qualidade dos produtos e serviços através do desenvolvimento das pessoas, dos processos e das matérias-primas. Aqueles 14 princípios de Deming, mais as ferramentas de Ishikawa, de Taishi Ono, a trilogia de Juran, deram origem ao que a gente, alguns anos depois, alguém reconheceu como TQM, Total Quality Maintenance, né? Ou Management, gerenciamento total da qualidade. Hoje, muito poucas organizações falam de TQM, né? Hoje, dificilmente você vai encontrar uma organização que fale a minha metodologia de melhoria contínua é o TQM. Você vai encontrar ainda círculos de controle de qualidade, vai encontrar o diagrama de Ishikawa sendo bastante utilizado aí nas análises de solução de problema, você vai encontrar os princípios do Taishi Ono dentro do sistema Lean, os princípios de Deming em várias organizações de sucesso, mas não com a roupagem ou com a cara de TQM que se usava aí há 50, 60 anos atrás, tá? Mas nela nascem as demais origens, na aplicação dessas filosofias e princípios nascem as demais ferramentas que a gente vai ver agora, tá? Começando pelo que nós chamamos então de TPM. Qual é a mudança aqui, né? A gente saiu do TQ, de Total Quality, para um TP, Total Productive Maintenance. Então, a visão anterior do TQM era buscar o desenvolvimento da estrutura que entrega a qualidade requerida. Algum tempo depois, vou falar aqui o nome para você já me acompanhar aqui, o Seiichi Nakajima, compreendeu que eu não consigo atingir níveis elevados, né, de qualidade se eu não tiver uma estrutura de gestão de diferentes competências. Eu ia falar uma estrutura de manutenção, né, mas a manutenção é uma das condições, uma das competências das organizações que são desenvolvidas dentro do TPM. Então, logo depois ali do início do TQM, ainda na década de 50, esse engenheiro japonês, Seiichi Nakajima, estruturou as pessoas em forma de pequenos grupos, dando responsabilidades específicas, perdas específicas para que aquelas pessoas tomassem conta dentro das organizações, aqui bastante voltado para a indústria de manufatura no Japão, né? E esses grupos multifuncionais aí de pessoas de diferentes setores, diferentes competências, diferentes conhecimentos, ele denominou de pilares. Então, no que a gente conhece hoje, né, por TPM, Total Productive Maintenance, na verdade ele é a formação desses pequenos grupos aqui, estrategicamente montados e definidos enquanto responsabilidade para criarem e alimentarem, né, ou manterem um sistema de gestão da produção, no caso do TPM, voltado para a excelência da manutenção. Tá? Nem tudo que se fala dentro do TPM é manutenção em si, mas o propósito é ter uma manutenção de confiabilidade dos ativos que entregue o produto com menor custo, maior eficiência, melhor desenvolvimento das pessoas, ou seja, daí a palavra total também, né, de ter um ciclo total de melhoria, não somente de manutenção de equipamentos em si. A origem do TPM nasceu quando o Seiichi Nakajima estudava a manutenção preditiva dos equipamentos, buscando aumentar a vida útil de peças de máquina, né, evitando quebras, paradas, e reduzindo o custo com manutenção de equipamentos. Então, quando ele estudava esse sistema de gestão da manutenção na indústria japonesa, ele percebeu que ele não conseguiria fazer esse sistema ser efetivo simplesmente focando na área ou nas pessoas de manutenção. Ele precisava de mais pessoas engajadas aí com ele para fazer
esse ciclo funcionar, né? Eu acho que eu voltei aqui 2 slides, me perdoe aqui. Ele precisava de mais pessoas da organização, mais áreas da organização incumbidas de criar esse sistema de gestão. Aí ele cria o que chamou de TPM, né? Então quais são esses grupos multifuncionais aí que hoje hoje é fácil a gente chamar de pilar, porque o TPM já é bastante conhecido aí, né? Mas esses pilares, eles são 8 na estratégia, na estrutura original do TPM, né? Eu vou mencionar o nome deles aqui e explicar rapidamente, não vou me aprofundar neles por conta do tempo, né? Mas o pilar de manutenção autônoma é formado basicamente por operadores e ele visa fazer com que a operação entenda a relação de máquina com produto, com processo e consiga gerenciar os equipamentos de forma autônoma até um determinado nível. Ou seja, o operador ser responsável pela limpeza, inspeção, lubrificação de equipamentos dentro de um certo limite de atividades que ele consegue assumir de forma estruturada e desenvolver autonomia no time operacional, né? A manutenção planejada, a estrutura básica dela é a estrutura clássica de manutenção preditiva, preventiva, manutenção corretiva, e dentro do TPM recebe suporte aí de algumas outras pessoas, algumas outras competências de pessoas que trazem conhecimento de outras áreas aí para dar suporte na área de manutenção, mas é a estruturação da manutenção preventiva em si, dentro das unidades de manufatura, né, gerando confiabilidade de ativos. Melhorias específicas, né, é o grupo de pessoas que vai focar em projetos de melhoria visando reduzir perdas. Normalmente é a melhoria específica que paga a conta, ou seja, gera projetos de melhoria que trazem resultado e permitem os demais grupos aí fazerem investimentos que agregam valor depois, eliminando atividades que não têm valor agregado, eliminando perdas, né? Mas é do pilar de melhoria específica onde nascem os projetos Kaizen, aqueles grupos de melhoria que vão atacar perdas específicas. Educação e treinamento é o pilar que faz o desenvolvimento das pessoas, não somente o treinamento das pessoas, né, mas sim o desenvolvimento das pessoas, é o pilar que promove desenvolvimento na organização, de todos os níveis, do operador ao diretor industrial, se a gente vai falando de uma indústria, né, do enfermeiro ao diretor de um hospital, se tiver um TPM aplicado no hospital, né. Então, o pilar de educação e treinamento é quem gerencia essas competências e é o desenvolvimento das pessoas. Manutenção da qualidade é a aplicação do que a gente conhecia até então como TQM, agora dentro do TPM, né, das técnicas de gestão, da trilogia de Juran aplicada dentro do TPM agora no pilar de manutenção da qualidade, ou seja, é buscar o melhor performance de produto e processo com o menor custo, entregando a especificação que o cliente, que o consumidor final exige para aquele produto ou serviço, né? Controle inicial ou gestão antecipada é um grupo de pessoas, normalmente das áreas de engenharia, que instala, né, faz a instalação de novos equipamentos, novas áreas, novos locais na fábrica, novos produtos. Então é um pessoal de engenharia antecipada, que a gente chama, que faz estudos antes que as coisas aconteçam para evitar que os problemas aconteçam já desde o início da produção, né? Esse é o controle inicial. TPM administrativo é a melhoria contínua aplicada nos escritórios, nas áreas administrativas, logística. Então, aqui a gente já começa a perceber, você que não conhecia muito ainda o TPM, que nós não estamos falando de algo focado na indústria de produção, de manufatura, né? Nós estamos falando de algo também que pode ser aplicado nas áreas administrativas, comerciais, gestão de fornecedores, né? Das grandes indústrias aí que aplicam TPM. E o pilar de segurança, saúde e meio ambiente também, que é o último ali, o 8º pilar da estrutura, é o pilar que cuida da segurança e saúde das pessoas, segurança dos processos e do meio ambiente, né, dos impactos ambientais aí, mais ou menos alinhado com a estrutura da gestão das normas, né, de segurança e meio ambiente, porém aqui com o caráter de melhoria contínua integrado no sistema de gestão da produção, que a gente chama de TPM. Esse formato dessa casa, eu até esqueci de falar no início, né? A gente chama da casa do TPM, casa dos pilares, ele remete ao Paternum, né? Aquele templo grego, por algum motivo aí alguém conectou a formação desse sistema
a algo que precisa ser estruturado como uma casa mesmo, que tenha uma base. Nesse caso aqui do TPM, a base é o 5S, e se você for ver essa casa dos pilares hoje de várias empresas que aplicam TPM, você vai encontrar aqui os valores, os princípios, visão, missão, na base aqui dando sustentação para a melhoria contínua, né? Os pilares que sustentam o resultado, e no topo, normalmente você vai encontrar aqui, depois eu tenho alguns exemplos ali, de algumas empresas, né? Você vai encontrar no topo os resultados esperados, aonde eu quero chegar, qual é a minha missão, qual é a minha visão, né? Para onde a organização está indo. Excelência operacional, por exemplo, zero acidente, zero perdas, é isso que você encontra no topo, que é entregue pelos pilares através da aplicação da metodologia específica deles, né? Cada pilar tem a sua própria metodologia, o seu roteiro, as suas ferramentas. Eu não vou entrar em detalhes aí. Durante a semana você vai encontrar várias palestras falando de determinados assuntos aí desses pilares, tá bom? Foi assim que a gente estruturou a semana aí. Agora eu só estou dando mesmo um resumo. Tudo bem? O TPM, como ele nasceu, né, ele tem origem nessa estratégia de estruturação da gestão de manutenção para melhorar a performance dos ativos, dos equipamentos. Ele precisava de uma métrica para garantir que isso estava sendo bem implementado. E a métrica que a gente usa hoje na indústria de manufatura, principalmente, ela é chamada de OEE, Overall Equipment Efficiency. A tradução literal aí é eficiência global dos equipamentos. O que significa o número 53,2 ali, por exemplo? De maneira bem geral, bem abrangente, significa que do 100% do tempo que aquele equipamento tem disponível para entregar, para produzir algo, somente 53% do tempo ele está produzindo. Ou seja, 46,8% do tempo esse equipamento não está disponível para produzir, ou está produzindo material defeituoso, refúgio, né? E aí o OE, ele foi, ainda pelo Nakajima, ele foi dividido em 3 grandes perdas que deram origem às 6 perdas iniciais do TPM ali, né? As 3 grandes perdas do OE são disponibilidade, que é a máquina estar disponível, o equipamento estar disponível para produzir, se não estiver é uma perda. Performance, estar disponível para produzir e conseguir produzir na máxima velocidade possível, é a questão de performance, e qualidade, né? Estar disponível na máxima velocidade, produzindo de acordo com as especificações. Então esses 3 grandes grupos eles dão origem às 6 perdas iniciais do TPM ali, que eu não vou também me deter aqui em explicar quais são. Tem vários vídeos aí na internet, vários materiais aí disponíveis sobre OE, sobre como faz o cálculo. O fato é que nós temos no cálculo do OE a taxa de utilização, a taxa de eficiência, a taxa de qualidade, a multiplicação das 3 gera aquele número global ali de 53,2 nesse exemplo, né? Só para você que não conhece ter ideia, a referência da indústria aí de classe mundial é níveis acima de 85% de eficiência. Hoje no Brasil, poucas indústrias conseguem atingir níveis de 85% de eficiência de forma sustentável, né? Ao longo de um ano, por exemplo, no ano todo produzir 85% de eficiência. Muito poucas indústrias estão nesse níveis. Poderia contar talvez nos dedos das 2 mãos aí, talvez chegue próximo da realidade brasileira, tá? Então por isso os programas de melhoria contínua, o TPM, vem dando suporte para a eliminação dessas perdas de disponibilidade, performance e qualidade que afetam esse OE. Ele é o principal, é o carro-chefe aí dos indicadores de performance dos indústria de manufatura, é o OE, e o TPM ele vem ajudando a gerenciar o OE, né? Essas 6 grandes perdas depois elas foram derivadas, claro, né, em várias outras. Você já deve conhecer as 16 grandes perdas do TPM. Quem ainda não conhece sobre TPM, as 6 grandes perdas que eu mencionei do OE, elas foram derivadas em outras perdas, com novas aberturas, trazendo diferentes perspectivas, né, de mão de obra também, de material. Então não vou descrever todas elas aqui, porque também não daria tempo hoje, né, e o curso não é sobre OE. Mas aqui esse gráfico, não pretendo ler ele aqui, mas ele explica todas essas 16 grandes perdas do OE. Eu até não coloquei ele na tela aqui antes de falar, porque normalmente o pessoal já começa a querer ler, né? Mas aqui ele fala de forma bem geral
quais são as 16 categorias de perda que eu posso atacar com a implementação do TPM. Você vai encontrar literatura sobre isso também, né? E quem não é da indústria de manufatura aí talvez ficaria boiando se eu fosse explicar algumas delas aqui, então não vou pretender fazer isso agora, tá? Mas procure informação, você que não conhece e se interessou pelo assunto, procure informação, porque essas 16 grandes perdas, elas atacadas de forma estruturada, elas trazem o resultado que é previsto aí com o TPM, com a implantação do TPM, tá bom? O Nakajima, na década ali de 70 para 80, ele se reúne com um grupo de colegas estudantes, né, nessa área de engenharia, dessa área de manufatura, de manutenção, e criam esse instituto, conhecido hoje por JIPM, Japanese Institute of Plant Maintenance. Esse instituto japonês, ele premia ou certifica as indústrias pela aplicação do TPM, né? Então eles visitam essas indústrias e eles fazem avaliação do sistema criado pelo TPM, o sistema de gestão, e a aplicação correta, com a correspondente redução das perdas, ela é premiada ou reconhecida com alguns níveis pelo JPM. O JPM também tem uma linha de consultoria, então você vai achar, além do JPM, outras consultorias aí no Brasil e no mundo que podem falar sobre TPM, né? Mas o JPM hoje talvez a principal, porque ele foi fundado pelas pessoas que pela primeira vez falaram desse assunto TPM na indústria japonesa, tá? Esses 5 níveis aqui de prêmios são os que são conhecidos hoje aqui, né? Tem uma derivação ali de A e B, que eu não vou também me prender, mas quais são os níveis, né? O nível de excelência é o prêmio número 1, então normalmente entre o primeiro e o terceiro ano de aplicação do TPM, as empresas já conseguem galgar ali, né, chamar auditorias e serem certificadas naquele prêmio de excelência. Entre o segundo e o quinto ano já consegue-se o segundo prêmio de consistência. Entre o terceiro e o sétimo ano, prêmio especial. Entre o quarto e o oitavo, nono ano, avançado, né, especial avançado. E acima lá do 10º ano já a nível World Class. Existem exemplos, experiências, e eu, Daniel, Juliano, que estamos aí organizando essa semana, nós vivemos uma experiência dessa numa indústria aqui no Brasil, a indústria de embalagens do Brasil, onde a gente conseguiu chegar no 4º nível ali com menos de 7 anos de implementação. Com certeza um dos cases de sucesso, inclusive reconhecidos pelo JPM, porque normalmente essa curva de aprendizado, a transformação cultural não acontece em menos de 10 anos, né? Mas esses são os níveis de prêmio. Essa premiação aí, para quem já passou, sabe como ela é suada, como ela é doída, né? Entregar os resultados que são esperados em cada nível, e no nosso caso, né, pela nossa competitividade brasileira aqui, num tempo menor do que o japonês sugere, inclusive. Porém, ela traz uma contrapartida muito relevante em 2 aspectos, né? Para as organizações, claro, através do resultado que é conseguido pela implementação das melhorias, você consegue reduzir as perdas e melhorar custo, qualidade, eficiência, e para as pessoas, né, que acabam crescendo, se desenvolvendo, sendo desafiadas, posso falar por mim mesmo aqui, com a aplicação da metodologia, né, eu consegui galgar aí várias posições da minha carreira, aprender muitas coisas, me desenvolvi, e hoje estou aqui falando do assunto por conta de ter participado em todos os níveis aqui da aplicação do TPM, desde do nível operacional, né, na máquina, como responsável lá pela manutenção autônoma, até níveis de gerenciar o TPM numa fábrica, na implantação do TPM numa fábrica, e participar de uma parte da gestão do TPM a nível mundial na minha carreira aí também, né? Então é bastante prazeroso, né, ver essa evolução que as pessoas e vários colegas tiveram nessa área, e é por isso que é tão procurado hoje conhecimento sobre as ferramentas de melhoria contínua, né? Não só pelo resultado que ela entrega, mas pelo desenvolvimento que ela gera na organização e nas pessoas. Mudando de slide. Como que o TPM então funciona, né? A gestão do TPM normalmente ela é centralizada num escritório de melhoria contínua, escritório do TPM,
comitê executivo do TPM, então tem um grupo de pessoas normalmente focadas nisso, formada por um gerente de TPM, gerente de melhoria contínua, um analista, um engenheiro, assistentes, né? Normalmente é assim que as empresas se organizam para gerenciar esse sistema aí, com foco e direção, dar suporte, fazer o coach dos pilares ali que eu mencionei anteriormente, né? Que são os pilares, eles não são posições hierárquicas, não são cargos, é uma segunda função que é executada pelas pessoas que trabalham nas áreas, aí nos cargos, nas funções primárias, né, da organização. Então elas saem com uma segunda responsabilidade para ser líder ou membro dos pilares. Tá? No caso da gestão, não, a gestão do programa normalmente ela é centralizada. Eu particularmente não conheço ainda uma indústria que tenha TPM que não tenha um escritório de melhoria contínua, escritório de TPM fazendo a gestão. Eu ainda não conheço isso, pode ser que algumas organizações já evoluíram para isso. Eu já mencionei, ele é formado por equipes multidisciplinares, né, conhecidas como pilares, e por grupos de melhoria contínua, conhecidos como projetos, grupos-tarefas, CCQs, diferentes organizações chamam de diferentes formas aí. Mas são esses grupos que implementam as soluções, e são nesses grupos que existe o potencial de envolver 100% da organização, desde do auxiliar de produção até o diretor industrial numa organização industrial, consegue participar desses grupos aí e participar efetivamente da entrega dos resultados, né? Requer muito trabalho em equipe, não existe TPM sem colaboração, sem engajamento das pessoas e sem equipes suportando umas às outras, requer muita sinergia, e aqui talvez a mais relevante seja a sinergia entre as áreas de produção e manutenção, exatamente pela característica do TPM de ter um foco nos equipamentos, né, no OE que eu já mencionei, e aqui estão também os maiores conflitos de interesse, né, na implementação das melhorias do TPM dentro das áreas de produção e manutenção. Você que trabalha na indústria, em algum local aí que não tenha TPM, por exemplo, você deve sofrer com conflitos entre operação e manutenção. O TPM ele vem ajudando a quebrar as barreiras, né, os muros que existem entre essas áreas. É uma ferramenta de desenvolvimento das pessoas, né? Eu falei rapidamente sobre isso, inclusive com um exemplo prático do meu caso, mas ele gera não só o desenvolvimento que é dado pelo pilar de educação e treinamento, desenvolvendo competências técnicas, mas também essa questão da metodologia, conhecimentos não específicos da função, mas que o TPM gera nas pessoas, né, na parte metodológica, e que na verdade dentro da gestão de perdas, por exemplo, agrega muito mais valor às vezes do que um conhecimento técnico específico, né? Então eu saber resolver problemas não necessariamente significa eu conhecer sobre o problema, mas saber o método, a técnica para chegar numa análise de causa raiz e numa solução, nas organizações que tem TPM, linha, é talvez até mais importante do que o conhecimento específico, ou tão importante quanto, para não fazer comparações injustas, né? É um sistema que requer bastante reconhecimento das pessoas, porque o total do Total Productive Maintenance, né, significa que todos devem participar. Mas você já deve imaginar que nem todos participam. Então, aqueles que participam, que se destacam, que contribuem, precisam ser reconhecidos para se engajarem cada vez mais, né? E aqueles que não participam, que não se engajam, que não cumprem com as rotinas, com as atividades que são planejadas para o sistema de gestão do TPM, eles precisam ser endereçados, né? A liderança precisa tratar desses cases, tá? O TPM requer também a formação de alguns especialistas em ferramentas, diferente de outras metodologias que eu vou falar mais para frente, do como o Seis Sigma, por exemplo, que aprofunda na formação de especialistas. O TPM ele vai formar especialistas com a própria implementação, tá? Mas algumas organizações ainda usam o que a gente chama de Process Kaizen Engineers, criar especialistas em engenharia de melhoria de processo para atacar problemas, né? Hoje já é bastante diversificada essa forma de desenvolver esses especialistas, mas no passado era muito comum o que a gente chama hoje de PKE, né? O Process Kaizen Engineer. Tudo bem? Você vai encontrar mais informação aqui sobre TPM nessas literaturas aqui do próprio Nakajima, Introdução ao TPM, de 1989, Wireman, um approach já americanizado ali, de 1991, e do Wilmot, já com ocidentalizado, né, o TPM ocidentalizado. Então são 3 literaturas que contribuíram aqui para a minha formação pessoal, que você encontra hoje já nas grandes livrarias online aí, e ainda acha livros físicos para comprar também, tá bom?
Também tem bastante coisa na internet, tem bastante apresentações, então se você não conseguir encontrar assunto que você talvez deseje sobre TPM, nos procure aí nos canais oficiais depois, tá bom? Mudando de assunto, tô correndo um pouco porque o tempo está voando aqui, né? Lean Manufacturing, manufatura Lean. Talvez não exista uma tradução literal para o termo Lean, mas a melhor tradução e que é mais amplamente utilizada é enxuta. Então, manufatura enxuta, produção enxuta. O que significa do enxuta aqui, né? Não tem nada a ver com estar molhado e seco. É enxuta no sentido de ser mais otimizado possível, mais rápido possível, com a melhor qualidade possível, sem muitas interações, sem muitas etapas de processo. Esse é o significado da palavra Lean aqui, né? Na aplicação da melhoria contínua, tá? O Lean tem origem nos 14 princípios criados por Taiichi Ohno no sistema Toyota de produção, né? Eu já mencionei no início que Taiichi Ohno ele participou do início do TQM, do Total Quality Maintenance, gerou dentro da indústria Toyota, né, o sistema Toyota de produção, o TPS, que eu falei que eu não ia falar dele, e a derivação mais comum e perene que ainda se usa hoje é o Lean Manufacturing, baseado nesses 14 princípios aqui. Alguns deles são similares àqueles 14 princípios do Deming que eu li mais cedo aí, e essas filosofias, eu posso dizer, elas são aplicadas também em quase todas as outras ferramentas aí. Eu vou ler rapidinho alguns aqui, só para passar da mesma forma como eu passei pelos 14 princípios do Deming, né? O número 7, por exemplo, utilize controles visuais. Então, no Lean, tudo tem que se tornar visível. Não posso ter nenhum controle que seja difícil ou demorado de identificar uma anomalia, um desvio. O Lean faz com que as perdas se tornem visíveis, traz elas para o campo de visão do operador. Esse é o significado do controle visual. Princípio número 12, vai e veja por si mesmo. Vá no Gemba, no local de trabalho. O Gemba é o local onde as coisas acontecem, né? Se eu estou falando de um hospital que tem erros em cirurgias, o Gemba significa a sala de cirurgia, o centro cirúrgico. Se eu estou falando de aviões na indústria aeronáutica que tem problemas, que perde voo ou por problemas de manutenção, eu estou falando lá na turbina do avião, lá é o Gemba, onde faz manutenção do avião, no hangar onde faz manutenção do avião. Né? O Gemba tem esse significado, tá? Local onde as coisas acontecem. E o Taiichi Ohno falava, levante da cadeira e vá ver você mesmo, faça parte da solução dos problemas. Um dos grandes motivadores dele era convocar a gerência, as supervisões, a chefia para participar junto com a operação da solução dos problemas. O Lean, ele tem uma característica de depender muito das pessoas que estão na linha de trabalho, né, na linha de frente lá do próprio operador. Sem que o operador esteja totalmente envolvido, não há manufatura enxuta. Né. Princípio número 13, o último que eu vou ler. Tome decisões sem pressa, por consenso, mas implemente-as rapidamente. Então veja como ele já falava algo muito relevante há 50 anos atrás aqui, né? Não seja apressado para decidir, mas quando decidir, faça rápido a implementação da solução. Né? Gere consenso, ou seja, quando fizer as coisas, faça de forma que não tenha mais discussão, que já vá com ganha-ganha já conhecido entre as áreas onde a solução vai ser implementada. Então tem vários outros princípios aí, deixei na tela um tempinho aí, talvez alguns de vocês leram, né? Eu não vou passar por todos, você encontra também informação sobre isso aí na internet, se você precisar depois, tá bom? 3 princípios básicos aqui, que eu posso chamar aqui do cerne, né, do elemento central do Lean. É entregar a especificação, o que o cliente, o consumidor final busca, no prazo, no tempo certo, na quantidade correta. Então, se eu tenho algumas dessas 3 coisas aqui não entregues, eu tenho um problema, uma perda do Lean. Né? O cliente, um consumidor final, uma pessoa que vai para uma mesa de cirurgia, uma pessoa que vai entrar num avião, uma pessoa que compra uma embalagem, ela busca o avião no horário e o voo saindo e chegando conforme previsto, a cirurgia sendo feita da forma correta, no tempo certo, e no local correto, que precisa ser, né, corrigido,
e que a quantidade de tempo ou de produto seja adequada. Então o Lean ele fala dessas três coisas aí. Tudo gira em torno de atender a especificação no menor tempo possível, ou no prazo, na verdade, e na quantidade correta. No custo adequado, claro, né? Para isso, o Lean classifica lembra que eu falei de 6 perdas do TPM, que depois viraram 16? No Lean ele tem uma classificação diferente de 8. E o termo muda é a tradução para o japonês aqui, não. Muda é a perda na ótica oriental, né? Então as perdas são basicamente as mesmas classificadas em 8 grandes grupos aqui, né? Defeitos, perdas por estoque, perdas por movimento, transporte, processamento desnecessário, perdas por espera, empregar pessoas que não são utilizadas ou competências que não são utilizadas para entregar resultado, né? Então são essas 8 categorias de perda que o Lean ataca, tá? Você vai encontrar também mais informação sobre isso. E a estrutura, né, e os princípios que regem o Lean. A gestão do Lean ela é descentralizada, na verdade, né? Existem também organizações que têm escritórios de Lean, principalmente aqueles que trabalham com Lean Six Sigma, que eu já vou falar do Six Sigma aí na sequência. Mas aquelas organizações que trabalham com Lean Six Sigma, elas têm escritórios centralizados. As organizações que trabalham especificamente com Lean, normalmente elas têm gestão descentralizada. O Lean está na responsabilidade da diretoria e da gerência. Não existe um escritório que gerencia isso. Na maioria das organizações, tá? Existem derivações. O Lean ele vende muito forte uma questão de visão de longo prazo, ou seja, eu saber onde eu quero chegar e dar um passo cada dia para chegar lá, né? Não fazer as coisas de forma afobada, não tomar decisões precipitadas, esse é o significado aí do longo prazo. Foco sempre no cliente, então qual é o fluxo que agrega valor para o cliente, o que o cliente quer. Então tudo que eu faço ou que eu agrego ao produto e que não é reconhecido pelo cliente está fora do conceito Lean, ou seja, está dentro de alguma daquelas 8 perdas do Lean. Entender esse fluxo de valor, né, mapear o fluxo de valor, e aí tem ferramentas para isso, né, VSM, tem ferramentas específicas para mapear o fluxo de valor e encontrar as perdas que agregam custo ou tempo nesse fluxo de valor. E atacando essas perdas eu consigo reduzir o custo da produção ou o tempo de entrega, né? Se eu reduzo o tempo de entrega, eu consigo reduzir os estoques, os níveis de estoque, que é uma outra perda. Então é isso que vem como consequência da aplicação bem-sucedida do Lean. O Lean tem uma questão de capacitação, sim, para entender os conceitos, as ferramentas principalmente, na liderança, para entender a questão cultural, da transformação cultural de envolvimento das pessoas, e principalmente o Lean requer uma transformação cultural muito forte, né? Você não consegue altos níveis de velocidade, rapidez na entrega com qualidade e custo baixo sem uma cultura adequada. Por isso que, né, o japonês, muito mais disciplinado do que nós, consegue fazer algumas coisas na Toyota, por exemplo, que nós não conseguimos na nossa indústria nacional, aqui automobilística, né? O Lean, assim como o TPM, o Six Sigma, ele visa a eliminação das perdas, né? Tudo que eu fizer dentro do Lean, do TPM, eu sempre faço orientado para resultado, né? Claro, eu mostrei uma figura lá de um ambiente fabril conturbado, desorganizado, e mostrei uma figura de um ambiente fabril limpo, organizado, bem identificado, com piso demarcado, né? Ninguém faz aquele tipo de melhoria no ambiente para o ambiente ficar bonito, né? Ficar bonito, tornar o ambiente agradável, elimina alguma perda, senão aquilo não seria feito, senão o chão não seria pintado, né? Mesmo que seja perdas não necessariamente financeiras, né? Perdas de segurança, por exemplo, né? Se eu não tenho um caminho conhecido, um caminho seguro para que as pessoas circulem no ambiente, eu tenho uma perda, um risco de ser atropelado, da pessoa entrar em locais inadequados, né? Que tenha controle de acesso, por exemplo, riscos e perigos que ela não poderia se expor, né? Então quando eu falo perda, eu não estou falando somente perda de dinheiro, né? E o Lean também, da mesma forma como o TPM, por ser uma ferramenta que requer engajamento e participação das pessoas, ele requer reconhecimento da liderança, né? Então a liderança estar próximo da operação, reconhecer suas equipes é necessário, importante dentro do Lean também. E assim como o TPM, eu não sei se eu mencionei isso no TPM, mas
a visão de longo prazo, ela traz junto a questão da melhoria contínua, né? Os ciclos Kaizen, né? Se eu tenho os ciclos de melhoria, ciclos de controle de qualidade no TQM, no Lean eu tenho os ciclos Kaizen, né? Os ciclos Kaizen, que vão fazer melhorias progressivas e substanciais, sistemáticas ao longo do tempo, né? E com isso eu vou melhorando de forma cadenciada, gerenciando custos, envolvendo mais pessoas cada vez mais, naquela visão do aspiral ascendente que eu mencionei mais cedo aí, né? Tudo bem? O Lean talvez seja uma das ferramentas aí que traz mais, uma das metodologias que traz mais ferramentas, né, um portfólio maior de ferramentas aí que podem ser aplicadas. Elas estão representadas nessa figura que você vai achar na internet, aí, então procure lá por Lean Management, Lean Thinking, coloque lá no Google figura e você vai encontrar essa figura aí com certeza. Lean Management, vai aparecer essa figura aí. Ele traz todas as ferramentas que podem ser aplicadas em diferentes momentos. Eu, de novo, não vou me prender a explicar todas elas, até porque algumas delas são bastante complexas e se não for implementada de forma integrada dentro de uma solução maior, de um processo Lean, ela não faz efeito, na verdade. Da mesma forma que o TPM, né, as referências bibliográficas para você buscar, o Taiichi Ohno, né, não dá para deixar de ler o livro dele, do sistema Toyota de produção, que é onde ele conta a história de como tudo isso surgiu, né. Lean Thinking, de Womack, já é um livro mais novo, aí, né, tem uns 20 anos aí. E o The Toyota Way, o livro do Licker, é um livro muito bom, também um pouco mais novo ainda, 2003, né? Para quem quer aprofundar conhecimento nessa área, é um dos livros também bastante bons e fala bastante dos 14 princípios que eu mencionei lá de Taiichi Ohno, tá? Fechado o tema Lean, sem esgotar o tema, claro, né? Six Sigma é um dos temas talvez mais técnicos de todos esses, no sentido de metodologia pesada a ser aplicada, né? Mas eu vou passar também da mesma forma rapidamente por ela. A origem do Six Sigma vem da Motorola, né, fabricante de celulares na época, com Bill Smith, e depois ela se tornou conhecida e popular aí com Jack Welch, né, na GE. Acho que aí todo mundo que já estudou administração ou já falou de melhoria contínua lembra da aplicação do Six Sigma na GE através do Jack Welch, como ele tornou popular a gestão promovendo a melhoria contínua dentro do Six Sigma na GE, né? A forma como ele usou para gerenciar indicadores, para usar fatos e dados na solução de problemas, né? E resolver os problemas da indústria dele lá também, né? O que é o Six Sigma, na verdade? É a redução da variabilidade do processo que afeta o produto, né? Então, se eu tenho um produto que ora é bom, ora é ruim, ora atende o consumidor ou o cliente, ora não atende, isso provavelmente é consequente de um processo que varia na mesma proporção, ou proporcionalmente, né? Aquela figura dos gráficos ali, né, que a gente chama do histograma, que sai do cor-de-rosa, que é um histograma bem largo, para um histograma amarelo, que é bem estreitinho, ele representa a especificação do processo, né? Então, se eu tenho uma variação do mínimo possível até o máximo possível, que tecnicamente se chama limite inferior e limite superior de especificação, eu tenho um produto que varia todo o range de especificação. E à medida que eu reduzo essa variação, eu começo a aumentar o tamanho, a altura do gráfico ali, o amarelo, né, que significa que eu tenho mais vezes o resultado esperado sendo atingido, né. Para quem não é da área de melhoria contínua, aí é só lembrar da dificuldade que a gente tem de manter peso, né. Comer o mínimo necessário, exercitar o máximo necessário para manter a gordura corporal baixa e o peso controlado. Se eu como demais eu engordo, se eu como de menos, faço muito exercício eu emagreço, e nesse estica e puxa a gente vai criando pneuzinhos e depois precisa fazer plástica, né? Então, para quem não conhece aí da melhoria contínua, o controle de peso, massa corporal aí é um bom exemplo da redução de variação, né? O nível sigma, na verdade, por que você fala 6 sigma? 6 sigma é um dos maiores níveis possíveis de ser atingidos em termos de mínima variação possível de ser entregue, né? Hoje, eu até circulei ali o nível 3, né, de 3 sigma, dá para dizer que a média das indústrias, a maioria delas estão entre 2 e 4, em algum lugar ali 2 sigma a 3 ponto alguma coisa, que significa que 93% das vezes ela entrega a especificação.
ou seja, 7% de tudo que se produz, tudo que se faz. Se um hospital for sigma 3 ou 3 sigma, 7% das cirurgias dariam errado. Se uma empresa aérea for 3 sigma, 7% dos voos podem cair. Chega a ser assustador, né? Você falar que a maioria das indústrias está no 3 sigma e você olhar para mercados, para sistemas como hospitalar, como a indústria da aviação civil, né? Mas é isso que acontece na prática, na verdade. Então, algumas indústrias estão, em alguns setores, né, muito mais avançados, por isso que não se tem calamidades aí todos os dias. Mas na indústria automobilística, né, o fato deles não estarem no nível 6 sigma, por exemplo, explica o número de recalls, de retornos lá de chamadas de carro para fazer correção antes do uso, né, ou durante a vida útil já na mão do cliente que comprou o carro, do consumidor final, né. Acho que com esse exemplo, inclusive, da indústria automobilística, dá para entender, né? O nível de recall da Toyota, imagino que é um dos menores aí comparado com a indústria automobilística. Por quê? Porque a Toyota, aplicando o Lean Six Sigma já há mais de 20 anos, tem níveis de excelência ali em gestão próximas de 5 sigma para 6 sigma, né? E aí o número de defeitos muito menor e a probabilidade de contê-los dentro da Toyota mesmo, antes de chegar no consumidor, é muito maior, né? Esse é o cerne da questão aqui no 6 sigma, tá? A metodologia mais comumente utilizada para atacar os problemas do 6 sigma é o DMAIC, né? O DMAIC são 5 fases: definir qual é o problema, medir as variáveis, analisar as causas, implementar as soluções e controlar as variáveis que geram o problema. Essas 5 fases, está em inglês aqui também, eu peguei uma figura da internet aí, né? Não me propus a traduzir porque, de novo, você vai achar muita referência desse material em inglês. Mas são 5 fases da solução de problema e, dependendo da complexidade do problema, você requer uma especialização maior do líder do projeto, do líder do DMAIC ali, que eu já vou falar como que a gente classifica eles depois, tá? Mas é uma metodologia, não vou chamar de metodologia única, mas é a mais comumente utilizada dentro do 6 sigma, é o DMAIC. Essas pessoas que eu chamei de especialista, né, que problemas mais complexos requerem especialidades mais específicas, né, pessoas mais especialistas em solução de problema, não necessariamente no problema em si, na causa do problema, mas na metodologia de solução do problema. E no 6 sigma elas são classificadas em belts, né, em cintos. Cinturão amarelo é o inicial, cinturão verde, cinturão preto e o master preto ali, né. Então, o Yellow Belt, Green Belt, Black Belt e Master Black Belt. Esses são níveis de conhecimento acerca da implementação das metodologias, das ferramentas de análise estatística. Então, o Master Black Belt é um cara que consegue ensinar e formar os Black Belts. Um Black Belt é um cara que domina praticamente todas as ferramentas de análise e solução de problema que são utilizadas dentro do DMAIC. Um Green Belt e um Yellow Belt consegue fazer análises mais básicas, né? Há vertentes aí que classificam os white belts, que são as faixas brancas, né, que seria um operador que já é capaz de solucionar problemas simples, né, seria comparado a um white belt, por exemplo, né. Eu coloquei as 4 aqui mais utilizadas somente, tá? Aqui fala de alguns números, né, organizações que têm 6 sigma, então você precisa de um green belt para cada 20 pessoas, que tem única e exclusivamente 6 sigma como ferramenta de melhoria contínua, né, claro. Se você tem essa característica na tua indústria, deveria ter um black belt para cada 30 green belt, né? E um master black belt por área-chave da organização. É mais ou menos assim, proporcionalmente, que as grandes indústrias se organizam para liderar os projetos de melhoria. Por que requer esses números? Porque o 6 sigma ele depende muito de uma área especialista. Um operador sozinho dificilmente vai conseguir desenvolver um projeto de melhoria de um problema complexo que um black belt deveria fazer, a menos que o operador, claro, tenha formação na área estatística, engenharia, exatas e formação black belt, né? Aí é possível. Eu, particularmente, já tive experiência aí de formar operadores green belts e alguns conseguiram chegar em black belts aí e com excelentes resultados, né? Basta a organização investir nas pessoas e as pessoas quererem se desenvolver nessa área.
Da mesma forma, os princípios e a estrutura do Lean, no caso do Six Sigma, que desculpa, a estrutura é bastante centralizada, então tem que existir um escritório central que forma aqueles especialistas, que tem aqueles Master Black Belts que vão conduzir os treinamentos, o desenvolvimento das pessoas e alguns projetos também, fazer coach de projetos, né? Os projetos, da mesma forma como no CCQ, do TQM, né? Os círculos de controle de qualidade, dos ciclos Kaizen, do Lean e do TPM, no Six Sigma tem os ciclos de projetos de Make, né? Da mesma forma, o foco desses ciclos de projeto é sempre reduzir perdas, claro, da mesma forma. A questão do especialista aqui, o Green Belt, o Black Belt é muito mais forte do que nos outros programas, a necessidade de ter esses especialistas, né? E você precisa certificá-los, precisa ter programas de certificação. Certificação dos especialistas normalmente não é somente fazer o treinamento, é fazer o treinamento, ser aprovado numa prova teórica, e entregar um número X de projetos. Aí cada organização define, né? Mas entregar 2, 3, 5 projetos que entreguem X mil reais de ganho. Normalmente as empresas atrelam o resultado também para ceder o certificado para essas pessoas, né? Por quê? Porque é uma formação bastante relevante que, desculpa falar, mas entre aspas, né, não é para qualquer um ser um Black Belt hoje. Apesar que tem muitos cursinhos aí de Black Belt formando pessoas que não conseguem resolver problemas complexos, mas são considerados Black Belt hoje, né? E eu acabei de falar projetos complexos, né? A característica desse programa também é atacar problemas complexos, multivariáveis, e ela traz ferramentas dentro do DMake para isso, né? Diferente, por exemplo, do TPM, que começa atacando sempre os mais simples, resolvendo os problemas mais corriqueiros, para depois, no futuro, chegar com análises mais avançadas, né? O Six Sigma ele já nasce atacando aqueles problemas mais complexos, buscando a solução daqueles problemas mais complexos, né? Literatura, Six Sigma Handbook do PSYDEC, de 2003, você vai ver que as literaturas aí já são mais novas, né? O Handbook do Black Belt, e o Six Sigma aqui, o Breakthrough Management Strategy, revolucionando as organizações top aqui, né? Esse livro azul aqui, o Six Sigma ali, da direita, é muito bom. E os outros aqui são mais para quem já é Green ou Black Belt e quer se desenvolver mais na área aí, né? Entender melhor dos assuntos técnicos. Tá bom? WCM, então, por fim, é um compêndio aí. O que é o WCM, na verdade? É um compêndio de todas as demais ferramentas aí, né? Dá para dizer que o WCM seria o somatório de todas elas, não necessariamente de forma integral, mas com elementos que passam desde os elementos do TQM, TPM, Lean e Six Sigma, que formam o que a gente chama de WCM. WCM eu já tinha mencionado, né? World Class Manufacturing, ou manufatura de classe mundial, processo de classe mundial, serviço de classe mundial, que é você atingir níveis de excelência que podem, né, ser utilizados aí em qualquer indústria de qualquer mercado, sem limitações, né? Isso é ser um fabricante de classe mundial. Um carro Toyota hoje, produzido numa fábrica da Toyota, ele roda no mundo inteiro, né? Alguns fabricantes nacionais aqui da indústria de papel, da indústria de embalagem, da indústria alimentícia, eles não conseguem entrar em mercados específicos por não ter essa condição de níveis mínimos de variação, com custo baixo, com baixos tempos de entrega, né? Que são considerados padrões de classe mundial, por isso não entram em mercados mais agressivos, né, mercados mais importantes. O Lean, então, já falei, né, ele tem um merge ali, né, como é que chama, uma fusão, né, um merge, a fusão, né, das diferentes metodologias que acabaram se moldando, e as grandes organizações, principalmente aquelas multinacionais, incorporaram elas na estratégia e chamaram de World Class, aí, né? Uma metodologia muito mais nova, aí já nos últimos 10, 15 anos foram as primeiras aplicações aí de onde surgiu o WCM, né? Mais ou menos na mesma linha do que se conhece hoje pela indústria 4.0, né? Então de máquinas quase que artesanais lá, 40, 50 anos atrás, para máquinas autônomas hoje, robôs, né, na indústria 4.0 que a gente chama, é mais ou menos a evolução das ferramentas de melhoria contínua, né, nascendo lá nos TQM da vida,
em 1950, ao WCM eu compararia a evolução da indústria também, né, com uma forma muito mais automatizada, inclusive diferente das outras ferramentas, o WCM ele já busca automação, baixos níveis de mão de obra, né, automação industrial muito forte no WCM, porque ele já nasce ligado à estratégia, com a visão enxuta também, né. Por isso o WCM já nasce com essa característica, e também porque o WCM nasceu numa época de ouro, né, onde Lean, TPM, Six Sigma já estavam consolidados, né? Então o WCM já nasce de uma base muito boa, né? Por isso ele consegue agregar outros elementos aqui que não aparecem tão fortes no TPM, por exemplo, né? O TPM ele foca muito mais em pequenas melhorias, enquanto o WCM, por ter essa questão mais estratégica, ele já nasce com uma visão diferenciada, já em relação à automação, por exemplo, né? O WCM, essa figura que representa o planejamento estratégico, não vou explicar ela, não faz sentido agora, mas o WCM ele nasce na estratégia das organizações. É por isso que somente empresas de alto nível, que né, eu listei algumas, né, Tetra Pak, onde eu participei, chamava WCM com o seu programa de melhoria, Anchor, L'Oréal, FCA, Fiat Chrysler, Mondelez, Nestlé, Unilever, Pirelli, né, são empresas que em algum momento no passado aí tinham programas de WCM, hoje algumas delas têm outros, o mesmo programa na verdade de gestão de melhoria contínua com outros nomes, né, mas por esse fator estratégico do WCM nascer na estratégia da organização, é que somente grandes corporações que já têm uma estratégia clara, missão, visão, valores definidos, que conseguem estruturar o WCM desde da liderança, da alta administração, né. Esse é um grande diferencial do WCM. Sem essa questão estratégica, a visão da excelência operacional, o WCM não funciona. E é melhor ficar com uma ferramenta um pouco mais tímida, menos abrangente, porém que vai entregar também menos valor, né? Por isso que somente as grandes corporações hoje vão para essa linha aí de WCM. O WCM tem essa visão, a gente chama de end-to-end, né? Desde da mão do cara que planta a árvore até a mão do consumidor que toma o suquinho numa embalagem longa vida lá no final da cadeia, né? E não somente na cadeia produtiva, passando do fornecedor ao cliente, consumidor, mas incluindo os ciclos, né, ciclo de vida de produto, né, incluindo toda a preocupação com reciclagem, reuso, fontes naturais. Então o WCM, como ele nasce na estratégia das organizações, ele já também ganha esse caráter muito forte aqui de cadeia total, incluindo a originação dos produtos, né, da matéria-prima, fonte, preocupação pela fonte renovável, tal, e a questão da reciclagem do produto final com menor impacto ambiental, né. A casa do WCM aqui eu falei lá na hora do TPM, eu falei que ia mostrar, eu esqueci que estava aqui na verdade. Então a casa do WCM similar à casa do TPM, qual é a grande diferença aqui? É que cada empresa, eu trouxe só 4 exemplos que estão na internet aqui, né? Você vai encontrar, se você buscar WCM na internet, vai aparecer essas figuras aí. São exemplos da Fiat Chrysler, da Tetra Pak, não sei quais são os outros ali, mas são exemplos comuns, públicos, que estão disponíveis aí no Google, que demonstram que cada organização adequa o WCM para a sua realidade. Então, lembra que eu falei do TPM com 8 pilares? No WCM eu chego a ter 10, 12, 14, 15, 6, né? Depende da organização, da profundidade, da abrangência que a organização já chegou na implantação do WCM. Os nomes dos pilares, lembra que eu falei dos 8 nomes e li eles junto com você lá na casa do TPM? No WCM não dá para fazer isso, são mais de um estudo do Instituto da Índia, se eu não me engano, um paper lá, um projeto, estudo falou que tem mais de 200 variações de nome de pilar. Então o nome do pilar de treinamento pode ser desenvolvimento de pessoas, pode ser desenvolvimento contínuo de pessoas, pode ser capacitação de pessoas, pode ser motivação de pessoas, pode ser moral. Então várias organizações chamam de diferentes nomes o mesmo pilar e dão diferentes elementos para a responsabilidade do pilar cuidar, né? Então essa característica do WCM é muito forte, ele é bastante adequado à realidade das organizações e menos focado numa base lá, como é o TPM, por exemplo, focado nos chapters do JIPM, que é o caso lá, né, que dá origem ao nome dos pilares, por exemplo. Né. O WCM, por ter essa questão estratégica, ele está melhor estruturado, né, então no nível operacional do WCM estão os pilares,
a nível local, aqui eu colocaria, né, cada fábrica no Brasil que tem WCM, por exemplo, tem os seus pilares locais. Dentro do Brasil ou das Américas, por exemplo, tem o que a gente chama de Champion regional, e a nível global, a nível mundial, lá, estratégico, tem o que a gente chama de Master Pillars, WCOM, né, os escritórios corporativos de WCM. Então o WCM ele já é muito mais estruturado nessa questão estratégica e organizacional, por isso, né, ele está somente aí nas grandes corporações multinacionais, né, ele requer esse tipo de suporte metodológico aqui, a nível de Champion, a nível de Master Pillar, né. Não tem Champion e Master Pillar aqui não tem muito a comparação com os Green Belt, Black Belt, talvez se você não conhece do assunto e fez essa associação, não tem muito a ver aqui, é diferente, eu não vou conseguir explicar isso hoje, mas tem vários treinamentos aí de WCM que podem dar essa visão aí para quem se interessar pelo assunto. A literatura, né, bem mais nova aí já, você vai ver, mais ou menos a mesma época aí do Six Sigma, né, World Class Manufacturers, as lições da simplicidade aplicada, do Schomberger, é um livro muito bom, muito legal. Restaurando a competitividade, do Reis. E o último que eu li aí recentemente, muito bom inclusive, o WCM, World Class Management, do Baroncelli. Conta inclusive a experiência pela qual eu passei na Tetra Pak, aqui ele conta uma parte aí da experiência. Tudo bem? Eu vou tirar aqui agora minha carinha aqui, porque nesse último slide eu vou fazer só um resumão bem rápido aqui da metodologia e vou deixar aqui só sem a minha imagem, né? Então qual é a filosofia, o driver, né, o carro-chefe, como é feita a coordenação, como é a questão dos especialistas e como ocorre essa execução, por quem ocorre a execução, né, de cada uma das ferramentas. Eu agora listei só 4 aqui, tirei o TQM, porque lembra que eu falei, ele é a origem, mas ele já não é muito mais forte hoje na indústria aí, né? Então a filosofia do TPM é buscar o maior OE, né, o maior output da máquina gargalo, da máquina principal da produção, enquanto que a filosofia do Lean é otimizar o fluxo e buscar uma transformação cultural. Já no Six Sigma, entregar a qualidade do produto com projetos de melhoria estruturados, e no WCM, vantagem competitiva e posicionamento estratégico da organização. Então veja como a filosofia central de cada programa ela varia até em termos de abrangência, né? Um muito mais focado num indicador de performance de máquina, por exemplo, o outro já mais focado no nível estratégico, né? O driver principal, né, a principal locomotiva do TPM é a área de manutenção, até pelo nome, né, Total Productive Maintenance. No Lean é a área de produção, porque ele está falando dos fluxos de produção. No Six Sigma, a área de qualidade, por conta da especificação de produto, controle de produto. E no WCM já mais estratégico a nível de negócio. No TPM, quem coordena é um escritório centralizado. No Lean já está mais na responsabilidade da gerência, diretoria de produção. Six Sigma, gerência, diretoria de qualidade. E WCM requer um foco numa diretoria estratégica, normalmente os WCOM, aí, né, escritórios corporativos de WCM, nas grandes corporações. O TPM ele não requer especialistas, mas os líderes de pilar acabam se tornando especialistas no assunto específico dele, mas você não tem um especialista geral em todos os pilares, por exemplo, é difícil conseguir isso. Com o tempo, implementação, né, 10, 15, 20 anos, claro, você gera pessoas que se tornam especialistas em todos os pilares, que depois no WCM vira o que a gente chamou de Champion lá, né? No Lean, sim, você requer especialista, principalmente nas ferramentas. Você não vai conseguir fazer um VSM se você não tiver uma pessoa capaz de fazer os cálculos, fazer as medições necessárias, né? O Six Sigma mais ainda, né, pela questão do Black Belt, do Master Black Belt. E o WCM também não, mas eles acabam formando parte daquele time, os especialistas, né, gerados nos pilares do TPM acabam formando parte daqueles times de Champion, escritórios centrais lá, Master Pillars e tal. Então acaba existindo especialista assim no WCM também. No TPM, no Lean e no WCM, todas as pessoas do nível de entrada da organização, de um assistente de produção, auxiliar de produção, até a diretoria, participam ou de um pilar, ou de um projeto, ou de um grupo de melhoria, ou de um CCQ, ou de um evento Kaizen, mas todos participam, não há exceção, né? Daí, inclusive, o nome Total Quality Maintenance, Total
Productive Maintenance, né? Porque requer a participação de todos. No Six Sigma é a única exceção ali que os projetos podem e conseguem ser gerenciados, tocados somente por especialistas, com participação de alguns operadores para trazer ali o caráter operacional, conhecimento do processo, né? Em alguns casos fornecedores para conhecer o produto, né, que são especialistas na matéria-prima, mas os especialistas em solução de problema conseguem resolver a maior parte dos problemas sozinhos no Six Sigma. Tudo bem? Dessa forma eu, sem pretensão aqui, sem pretensão de esgotar o assunto, como eu falei, sem pretensão de ir a fundo, né, eu trouxe esse resumo, trouxe essa visão geral das 5 principais ferramentas, metodologias de melhoria contínua. Deixo aqui meus contatos, você vai achar meu nome, Alessandro Ollinger, nas principais redes sociais, agollinger21@gmail.com é meu e-mail pessoal, meu telefone está ali para o WhatsApp e nas interações aí dentro do Conameco, perguntas e respostas, e nas lives que nós vamos promover, você vai me encontrar também para trocar ideias aí, tá bom? Obrigado, fique ligado aí nas próximas palestras, nos próximos eventos, nos próximos assuntos, durante toda a semana vão ter 4 a 5 palestras por dia. Abraço!